Hoje recebemos no Café com Fibra alguém que conhece de telecom por dentro. Já trabalhou nas grandes operadoras, hoje é gerente regional da Radiante. E ainda tem experiência como empreendedor em outro setor. Então, seja bem-vindo, Juliano. Obrigado, Adi. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. Tá aqui, vocês falando aqui um pouco de mim, um pouco da minha profissão, um pouco de pessoas e principalmente de telecom que está na minha vida desde sempre, né? Então, desde que eu iniciei minha jornada profissional, eu estou em telecom. Juliano, eu gostaria de, para iniciar, saber um pouquinho da tua experiência antes da Radiante. Antes de você entrar, você trabalhou por 20 anos na Oi, né, como gerente regional, e eu queria ouvir um pouco da tua experiência, como é que foi essa experiência antes de entrar aqui na Radiante. Tá bom. Então vamos começar do começo, digamos assim. Comecei a trabalhar lá com meus 14 anos de idade, consertando brinquedo, que meu tio tinha uma loja chamada Hospital dos Brinquedos. E aí a gente consertava brinquedo. Eu acabei me especializando na época, principalmente em controles de videogame, era a época dos Nintendo, Super Nintendo, Master System, e tomando gosto por essa questão, principalmente de eletrônica e de coisa assim, né? E aí isso me levou para uma faculdade de engenharia elétrica. Eu entrei, na verdade, na faculdade de engenharia elétrica sem pensar em telecom. Na minha vida, nunca tinha pensado em telecom na minha vida. A única coisa que conhecia de telecom na época ainda era usar um fixo ou usar um orelhão, né? E eu fui porque era uma faculdade de engenharia elétrica com ênfase em eletrônica. Daí eu falei, nossa, vou aprender eletrônica, adoro eletrônica, vou trabalhar com isso. Meus 2 primeiros anos na faculdade, eu fui trabalhar mais com o meu irmão. Ele tinha uma empresa de manutenção de computadores. E aí eu fui iniciando manutenção de computadores, também autodidata, nunca tinha feito curso de informática nem nada, fui lá me virando, troca a placa, formata, vai fazendo e fui aprendendo. Quando eu cheguei no terceiro ano da faculdade, aí eu consegui um estágio na Telemes, a antiga Tele, que era do Mato Grosso do Sul, e a partir daí eu não larguei mais a Telecom. Então eu fiz 2 anos de estágio na Telemes, só poderia ficar por 2 anos, né? Então fiz o meu terceiro e meu quarto ano. No quinto ano, que na verdade era necessário estágio para se formar, né? Para fazer a monografia, como eu saí de lá, eu fui para uma empresa que prestava serviço para a Telemes, que já não era mais Telemes, tinha feito a privatização em 98. Então eu fui para a Enertel, que era uma Uma prestadora de prestadora de serviço, serviços. Daí. exatamente assim como a Uhum. Radiante. Fiquei lá por um ano como estagiário, algo que eu me formei, e foi muito interessante porque assim, eu colei grau, no outro dia assinaram minha carteira como engenheiro. Então, para mim, eu sou engenheiro desde o primeiro dia que eu colei grau, foi interessantíssimo isso. E só que daí eu fiquei por 6 meses mais ou menos, e eu tocava todas as obras dessa empresa e tudo. E daí eu tive uma oferta da Brasil Telecom já, na época eu já tinha mudado o nome para Brasil Telecom, para ir para Brasil Telecom. Me chamaram, eu entrei como era especialista de telecom júnior na época, né? Em Campo Grande e na parte de projeto e implantação. Então, fazia alguns projetos de telefonia e tocava a obra. E após isso eu fiquei mais uns 2 ou 3 anos, 3 anos na implantação. Daí eu fui para operação e manutenção, também dentro da Brasil Telecom Mato Grosso do Sul. Aí já é um outro mundo, né? Porque você para de mexer com coisa nova, com cabo novo, com cabo desligado, coisa assim, você vai tudo para coisa que está funcionando e tem que manter funcionando. É um outro mundo, fui aprendendo. E com 5 anos me tornei engenheiro de telecomunicações pleno, subi, né, na carreira um pouco. Quando deu 10 anos, me deu um estalo, assim, de eu olhar todo mundo que estava lá, eu olhava o pessoal e falava, cara, esse povo já está aqui há 15, 20 anos fazendo a mesma coisa, eu preciso mudar, eu preciso crescer, se eu ficar aqui, não vai, não tem, só tem... Por exemplo, eu queria ser gestor, eu queria ser gerente de uma área, e só que só tinha um gerente no Mato Grosso do Sul. Então tem trocentas pessoas aqui para. Na época ainda era muito inchado o quadro, né? Da Telecom. Então é muita gente aqui para competir comigo.
que eu fiz? Como a Brasil Telecom era Brasil inteiro, eu comecei a olhar algumas vagas fora e me candidatar. E aí eu fui para uma área que, apesar de ser planta externa ainda, que é o que eu sempre conheci bastante, que é a parte de cabeamento, né, de obras, coisas assim, não era mais exatamente isso. Eu fui para a área de contratos no Rio de Janeiro. Passei numa vaga, fui para a área de contratos no Rio de Janeiro. Aí eu fui já como especialista em telecom consultor, que já é o último nível da carreira profissional na Oi. A partir disso você viraria já executivo, né? Então era o último grau da carreira profissional. Ali da. Isso, a partir disso era executivo. Eu fiquei um ano lá no Rio de Janeiro, 1 ano e 8 meses nessa área de contratos. Também foi uma diferenciação na minha vida que eu passei a enxergar contrato. Antes eu era mais, digamos, executor do negócio, né? Eu cobrava o contrato das empreiteiras na época, das prestadoras de serviços terceirizados, e eu fui ali fechar contratos com elas. Então eu fazia avaliação de valor, quanto que valia cada atividade, que hoje aqui a gente chama de LPU, né? Sim. Esse de preço unitário. E fazia negociação com as grandes da Oi, que eu tocava do Brasil inteiro isso. Aí eu fiquei 1 ano e 8 meses, e aí o meu antigo gestor do MS tinha assumido a diretoria no Norte, e me chamou, ele falou, eu lembro que ele me ligou até hoje e falou assim, cara, você ainda quer ser gerente? Eu falei, quero. Falou, você vai para o Norte? Eu falei, o mais difícil para mim foi sair de Campo Grande, agora eu vou para qualquer lugar, para mim não tem problema. Falei, então tá, eu tenho as 4 cidades do Norte, você escolher as 4 capitais. Eu tenho Boa Vista e Roraima, tenho Manaus, né, Amazonas, tenho Belém do Pará e tenho Macapá com Amapá. Qual que você prefere? Eu até falei para ele, escolhe aí, vê onde você precisa de mim e me coloca. Aí ele falou, não, então eu vou te mandar para Boa Vista, Roraima, porque é a mais parecida com Campo Grande. Acho que você vai gostar mais. Eu falei, beleza. Virei gerente em Boa Vista, Roraima. Foi muito interessante porque quando eu fui fazer meu assessment, conversando com a RH, teve uma pergunta dela que foi muito interessante, que foi justamente sobre o que eu falei há pouco. Ela falou, mas você está aí morando na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, e você vai para Boa Vista, Roraima, uma cidade com 300 mil habitantes? Aí eu lembro que eu falei para ela, olha, o difícil para mim foi deixar Campo Grande, porque tá toda a minha família, estão todos os meus amigos lá. Então, para mim, eu fora de Campo Grande, qualquer outra cidade que eu morar, tá bom. Daí eu fui para Boa Vista, Roraima, assumi, fiquei 1 ano e 3 meses lá, como gerente de operações geral da planta externa, né? E foi um período difícil, porque eu peguei uma equipe que eram todos bem mais velhos que eu, um pessoal já mais velho de casa, o pessoal que já vinha da época das teles ainda, eu era novo, eu tinha meus 33 anos, se não me engano, na época. E então não foi muito fácil ganhar a equipe. Eu não fui preparado para ser gerente nunca, eu não tive isso. Ao longo desse 1 ano e 3 meses que eu fiz lá, daí eu tive alguns treinamentos na Oi que me levaram para o Rio de Janeiro, mas assim, eu cheguei e caí lá e falou: não, a equipe é tua, você tem que fazer acontecer e entregar os resultados. Beleza. Saiu do sonho e passou para a realidade, que até Exatamente. então era o sonho de ser gestor, Era o sonho né? de ser gestor. Você comentou ali comigo antes da gente entrar aqui Uhum. que você ficou 20 anos, né, na Oi. 20. E em plena pandemia você perdeu seu pai e optou por voltar para Campo Grande, né, para ficar perto da tua mãe. Exatamente. Você tinha uma carreira consolidada e você colocou em risco essa carreira. O que foi que aconteceu? Vamos lá, eu tava 20 anos já na empresa, né? Era um executivo já num nível alto na empresa, tinha um ótimo salário e tudo, um bônus muito bom anual, não tenho a reclamar. E foi justamente isso. Na verdade, não perdi meu pai para a pandemia. Meu pai ele faleceu de um problema renal e foi muito rápido. Ele descobriu o problema em novembro, em fevereiro ele veio a falecer. A pandemia iniciou ali em março, praticamente um mês depois. Logo que ele faleceu, eu fui para Campo Grande para dar uma assistência para minha mãe, ficar com ela lá. Trabalhei de lá por um tempo. Nesse um mês, mais ou menos 2 meses que eu fiquei lá, trabalhando de lá ainda pela Oi, eu busquei minhas coisas de Minas, arrumei minha mudança toda, mandei para Campo Grande.
Então a gente estava trabalhando já meio que em home office, né? Era o início da pandemia. E daí o pessoal da Oi até falou, olha, a gente está fazendo uma reestruturação, de novo, né? Porque reestruturava todos os anos a Oi. E a tua vaga não vai mais ter em Minas, mas assim, a gente tá te propondo uma vaga, mesmo nível salarial, mesmo nível executivo, tudo, no Rio de Janeiro, você retornar para o Rio de Janeiro, você já morou lá pela Oi e tal. Aí eu falei, não, gente, obrigado, meu tempo fora já deu. Então, assim, eu fico em qualquer cargo, desde que seja em Campo Grande, para eu ficar do lado da minha mãe, ficar do lado da minha família, que está aqui. E daí foi bem interessante que eu falei, olha, aí não tem condições, não dá, apesar de a gente estar em home office, mas não dá, você tem que estar lá. Eu falei, não, então tudo bem, então acho que vamos cessar por aqui o contrato que a gente teve aí, né? Não é um casamento, não é para a vida inteira, então é um contrato de trabalho. Quando não dá mais certo para um dos lados, a gente encerra. E aí eu encerrei meu ciclo de Oi, né? Foi em junho de 2020, Início da pandemia. início da pandemia. Vivi praticamente 2 anos de lockdown mesmo, porque eu tinha acabado de perder meu pai e eu tinha minha mãe que tinha algumas comorbidades e tal, e a gente, tanto eu quanto minha irmã, que mora lá em Campo Grande também, a gente com muito medo de acontecer alguma coisa com a minha mãe, né? Então, falava, gente, todas essas informações vindo aí da mídia, pô, pode acontecer qualquer. Se a pessoa tem uma pressão alta, se a pessoa tem um sobrepeso, alguma coisa assim, tem uma tendência maior. Minha mãe já tinha lá seus 73 anos também. Eu falei, não, então não dá para eu correr risco nenhum. Como eu tenho uma reserva guardada que eu fiz ao longo dos tempos, eu vou ficar trancado com ela aqui. Pronto, eu passei 2 anos praticamente trancado em casa, sem sair com amigos, sem sair para nada. A gente estava com muito medo realmente de acontecer alguma coisa com minha Sim, mãe, né? Então, tinha acabado de perder o pai. Não dá para perder os dois. Né? E sim. eu sou muito grudado na família, né? Tanto que todos os lugares que eu morei fora, pela Oi, eu voltava um final de semana sim, um final de semana não. Mesmo morando no Rio de Janeiro, mesmo morando em qualquer lugar, eu visitava eles Sempre buscou frequentemente. estar perto. Sempre. Era muito próximo da tua mãe. Sim, E esse medo, né? Porque o receio era que viesse a perder ela também. Isso deve ter conectado mais ainda vocês. com certeza. A minha irmã, na época, ela conseguia fazer tudo o trabalho dela home office, o marido dela também, então a gente viveu clausurado mesmo, praticamente. Não tinha Intensamente. contato, exatamente. E aí, quando acabou a pandemia, você resolveu montar um wine bar com um amigo. Isso. E aí você disse que o negócio não deu certo, mas deu porque você conheceu lá a tua esposa, né? Exatamente. Digamos, financeiramente ele não deu certo, ele empatou para a gente ali por um tempo, a gente teve mais trabalho que qualquer ganho, mas além de um ganho profissional bom, que isso me trouxe, eu não tinha essa questão de gestão administrativa nem nada que eu aprendi muito ali, né? E lidar com pessoas mais diretas, porque daí eram colaboradores meus, né? Não Sim, eram da empresa como eu tinha antes equipe, não. Eu tinha a minha equipe que eu contratei, eu escolhi, eu pagava, eu não, às vezes tirava do bolso para pagar eles, então é uma outra vida total. E, obviamente, foi uma das melhores coisas da minha vida, porque lá eu conheci a mulher da minha vida, que eu tô casado hoje. sim. Né? Então, foi uma história assim, fantástica para mim. Isso mostra, né, que nem tudo que parece ruim, às vezes você tem muito ganho. Inclusive, na maioria das vezes você tem mais ganho em algo que parece difícil do que no fácil. Né? Então você Exatamente. teve aí um ganho de um grande aprendizado e a esposa, né, que você fala dela com muito carinho. Então, Ah, eu sou imagino que muito apaixonado nela, né? Então, e tá é certo. interessante que a gente se conheceu ali no bar, de vista, e na época ela fez uma postagem, marcou o bar, e aí eu comecei a seguir ela no Instagram, e ela me enrolou 7 meses para sair comigo. Saímos, né, no dia 24 de maio de 2022, a primeira vez, inclusive no bar. Fomos lá, no meu wine bar, passamos uma noite muito agradável, tomando vinho e tudo. E no dia 24 de maio de 2023 eu pedi ela em casamento, exatamente um ano depois. E aí Exatamente um ano estamos depois. agora casados. Legal. E aí, depois que você saiu
vida de bar, vamos falar assim, que é o de ter o bar. Você entrou, que tipo de negócio que você fez, para onde que você delineou sua carreira? Durante o bar, eu já estava ali com uns 7 meses mais ou menos no bar, e a gente tinha desafios financeiros, mas eu não tinha desafios para a mente, digamos assim. Então eu achava uma coisa que era muito fácil tocar. Eu não conseguia ter, talvez até pela falta de know-how, que a gente não conseguiu dar tanto certo financeiramente, e eu achava muito fácil que, tipo assim, o que eu tinha que fazer? Ah, eu tinha que fazer compra, eu tinha que lidar com as pessoas, tal, mas não tinha nada que me desafiasse. Eu precisava de um desafio novo. Eu gosto muito de desafios, eu gosto muito de ter que resolver problemas e coisas assim. Eu acho que é básico do engenheiro isso, né? E aí eu conversei com um amigo meu, ele tinha alguns contratos grandes, ele tem uma empresa que desenvolve softwares também, semelhante a que você me falou que você fez durante a sua vida, e ele estava precisando de uma pessoa para gerir a operação dele. Aí ele me convidou, falou, vamos lá, vamos. E aí eu ficava assim, equilibrando os dois, né? Eu ficava durante o dia inteiro na empresa dele, e aí à noite eu ia para o bar, ficava lá trabalhando. Durante esse tempo que eu já estava na empresa dele, é uma software house, né? Ele tem várias startups. Durante esse tempo que eu estava na empresa dele, eu acabei fechando o bar e fiquei mais 4 meses ainda na empresa dele. Ele acabou perdendo os contratos, a gente teve que dar uma mexida. Eu saí e aí um dia, eu acho que eu estava uns 2 meses parado, buscando alguma coisa e tal, mas também não estava ainda desesperado nem nada, estava procurando, não, mas não, eu queria alguma coisa que encaixasse com o que eu gosto de trabalhar. Que fosse É, em Campo Grande. exatamente, que fosse em Campo Grande. Pra mim tem que Mas ser aqui. olhando para trás, Juliano, é, o que você, qual foi o grande ganho que teve nessa tua história de 20 anos de Oi, né? Porque eu acredito que qual é o maior aprendizado que você trouxe de lá? Olha, eu acho que foi muito nessa questão de ter que se virar. E ter que se virar, como eu estava te falando antes, é assim, eu fui colocado como gestor, nunca tinha sido gestor de nada, então você se vira. Aí eu, beleza, fiquei lá um ano, peguei um estado que ele tinha um dos piores resultados do Brasil, e quando eu saí de lá a gente estava com o segundo melhor resultado operacional do Brasil, né? Isso sem nunca ter tocado uma equipe antes nem nada. Eu fazia parte de equipes, mas eu nunca tinha tocado uma equipe. E aí, o que eu sempre tentei trazer para mim, dentro desse meu tempo de Oi, era buscar nos meus gestores o que eu achava melhor em cada um e espelhar em mim. Então, trazer para a minha gestão isso. Então, quando eu caí de paraquedas, digamos assim, na gestão lá em Roraima, eu tentei buscar o que eu olhava que meus gestores, que eu achava que eles faziam de melhor, e aplicar. E aí, logo depois, foi um novo aprendizado, né? Eu fiquei 1 ano e 4 meses em Roraima, me chamaram para voltar para Campo Grande, tive uma proposta, que eu fui tocar um call center da Oi. Uma coisa que eu não tinha Outro sonhado na minha vida. universo. Outro universo total, Sim. dentro de telecom, Sim. era um centro de operações, nós atendíamos os técnicos de campo para dar apoio para os técnicos de campo. Só que assim, eu entrei lá, eu tinha uma equipe da Oi que a gente geria o contrato também de uma prestadora, só que eram 1.600 pessoas, e eu praticamente geria diretamente com eles nesse contrato. Era, era muito junto ali, estava junto todas as definições, não era só cobrar o resultado, como era antes, né, que eu só cobrava das terceirizadas. Não, eu estava atuando junto, eu estava gerindo junto a terceirizada. E era muita gente, era um universo totalmente novo, eram indicadores novos que eu nunca tinha ouvido falar na vida, era um indicador de nível de serviço, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera. Eu estava acostumado com entrante, com bilhete de defeito, com repetida, coisas de campo, né? Então foi um mundo diferente, foram 5 anos gratificantes, aprendi demais, demais. E voltei depois, a Oi tinha essas reestruturações sempre, né, que eu falei, teve uma reestruturação, esse meu cargo acabou, porque juntaram 2 centros de operações, ficou um gerente só, aí me convidaram para ser o gerente de operações de Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul pela Oi. Foi ótimo, fiquei um ano,
E aí a gente estava, só que ainda era muita rede metálica. A gente estava começando a implantar o FTTH na Oi ainda, né? E aí passou um ano, aí mesma coisa, vamos reestruturar. Esse cargo não vai existir mais, vai ter um gerente só do metálico no Brasil inteiro, Oportunidade para crescer o tempo todo. o tempo todo, mas tem que se mexer. E aí falaram, vamos para Minas? Você vai tocar o FTTH em Minas. Eu, tá bom, nunca mexi com isso, mas é rede, vamos. Para mim é tudo igual. E fui para Minas. Aí eu fui ser gerente de Minas, Bahia, Sergipe, Espírito Santo e Alagoas na entrada do FTTH. Na época a gente tinha só ainda em Minas, Bahia e Espírito Santo, ainda ia implantar nas outras, mas aí eu fiquei um ano de gerente de operações de fibra nisso, que daí foi quando meu pai faleceu e decidi retornar para Campo Grande. A Telecom tem uma dinâmica muito ágil, né? Assim, é tudo muito rápido. É, e imagino que aí você sair desse segmento, né? Você foi picado pelo mosquito da Telecom. Aí você Sim, saiu, foi para o bar, né? Que eu acho que é uma situação muito diferente, né? Completamente fora do circuito. totalmente. E aí depois você voltou, né? E quando você voltou você percebeu alguma diferença assim de perda da mudança desse tempo que você ficou fora? Assim, isso te impactou de alguma forma? Você percebeu, ó, porque 2 anos em telecom, às vezes muita coisa muda, né? Sim. Então, como é que foi isso para você? Eu sempre tentei estar atualizado em telecom. Foi diferente, por quê? Porque quando eu abandonei, a fibra ótica ela ainda estava começando a entrar para as casas, que era o FTTH, né, o Fiber to the Home. Quando eu voltei para a Telecom agora, simplesmente não existe mais metálico, a gente estava arrancando metálico. E eu passei 18 anos praticamente em metálico. Então, assim, você tem que reaprender. É o que eu falo, apesar de ser tudo igual, mas aí tem N siglas, N falas que mudam. E aí você tem que ir aprendendo isso novamente, né? Principalmente, como você falou, 2 anos fora, 2 anos é um gap gigante dentro da Telecom. Sim. Não, e tem um ponto aí que é importante, que você mudou de lado, né, no retorno. Que até então você estava acostumado a cobrar, né? Você Exatamente. cobrava dos prestadores de serviço, e você voltou numa prestadora de serviço. Voltei no prestador Tava de do outro serviço. lado do balcão. Do outro lado. O pessoal Exatamente. de telecom brinca bastante que você deixou de bater e passou para apanhar. Digamos que é basicamente isso. Como é que foi essa sensação de estar do outro lado do balcão? Foi muito diferente porque quando eu entrei para a Radiante, é, eu quando eu era de uma operadora, como eu era gerente só da operação, então assim, eu não me preocupava, por exemplo, de onde vem o dinheiro? Não sei, eu tenho X de OPEX, eu tenho X de CAPEX e eu tenho que entregar X de resultado. É isso. Tem essa equipe, tem essas empresas que prestam serviço, cobra eles, vamos para cima, senta junto com eles para fazer acontecer e tal. Aí quando eu entrei, que eu assumi a Radiante, aí era totalmente diferente. Aí era assim, você tem X de dinheiro, mas você tem que fazer ganhar esse dinheiro para você ter esse X de dinheiro, porque senão não dá. No prejuízo você não pode trabalhar, a gente não pode pagar para trabalhar, né? E obviamente que é o correto, ninguém trabalha para não ganhar nada, né? Sim. Por mais que a gente goste da nossa profissão, a gente trabalha para a gente ter um retorno, para a gente viver sempre de uma forma Toda melhor. empresa, né, Claro. busca o retorno, tem que ter o retorno, né? E aí trabalhar para tomar prejuízo não dá, né? Não tem. Exatamente. E aí é uma coisa que eu falo que foi muito interessante, porque daí a, o ganho que eu tive de conhecimento no bar, eu trouxe também porque era a parte administrativa. Enquanto eu estava no operador, eu não mexia com o administrativo. Eu não conversava com o RH praticamente, né? A não ser para acertar ponto, para coisa assim. Mas de restante eu não mexia com isso de administrativo. E aí eu entrei, assumi a Radiante, e aí assim, eu tinha que olhar a conta de água, a conta de luz, eu tinha que saber tudo o que estava acontecendo, tudo de tudo. Né? Então eu tinha que me importar com a empresa como um todo, é como se a empresa fosse minha ali. Aí serviu a experiência do bar, né? Que era da Exatamente. administração do bar, que também serve para a administração de qualquer outro negócio, né? Exatamente. Foi É, excelente. na prática, você na Oi, pelo que eu entendi,
você já tinha feito gestão de vários estados, né? Uhum. Na Radiante você entrou sendo gerente de um estado. E aí a gente sabe que você está 1 ano e meio na Radiante, Isso, 1 ano e meio. basicamente um anime. E hoje você já é gerente regional. O que é que mudou porque aí já veio outro desafio, né? Porque aí você está no prestador de serviço e agora você tem que gerir outros gestores dentro da prestador de serviço, que é totalmente diferente. É diferente, é diferente. Gerir equipe é bem diferente de gerir gestor, né? Isso eu Exato. entendi. Eu já tinha gerido alguns gestores dentro da Oi também, né, de outros estados, mas realmente na prestadora é diferente, porque a gente tem toda essa questão que eu falei, que é toda a preocupação com um resultado também financeiro, não só operacional. Então, foi muito bom para mim, me trouxe um ganho muito positivo profissionalmente, ter que atuar como se eu fosse o dono do negócio do Mato Grosso do Sul, né? E ao mesmo tempo você vai ver que como gerente regional, você acabou tendo que estar com um olho no peixe, um olho no gato, né? Você tem que estar acompanhando o teu estado, mas também acompanhando outros estados que estão sob tua responsabilidade, mas estão com outros gestores, né? Então, acho que é isso que a gente queria entender como que você sentiu essa mudança, né? Porque antes você cuidando de apenas um estado e de repente ter que cuidar de 6 estados, né? Com outros gestores. Então, a diferença de ser só MS é que eu decidia. Se para mim a pessoa não está dando certo, eu trocava. Se eu precisasse de mais uma pessoa, eu ia lá, negociava uma vaga e contratava outra pessoa. Né? Ou se eu precisava de menos, eu ia lá e reduzia. Agora, como eu faço a gestão dos gestores, eu acho que quando mudou para regional, não que eu não trate dessa forma, mas eu não faço, digamos, uma ingerência de chegar lá e falar, não, é isso aqui, tua equipe eu, eu que mando em você, então você tem que fazer isso. Não, vamos Quase um lá. psicólogo. Tem que Exato. colocar e tentar puxar para o que você acha correto, mas deixar que a decisão seja do gerente Exatamente, estadual, eu né? preciso dar autonomia, porque se eu não for dar autonomia para o gerente do Estado, aí não tem sentido eu ter ele. Então é mais fácil eu tirar todos e eu tocar tudo. Então acho que não é isso que ninguém quer. Sim, Nem é viável, né? Não tem é. Não, como abraçar tudo. Então a gente precisa das pessoas, né? Cada um, mas precisa ter a orientação, né? Dar a direção, dar a orientação do dia a dia, né? Eu acho que é aí que entra o papel, né, do gerente regional. Eu acho que nesse sentido aí que é bem diferente de gerir só as suas equipes, né? sim, com certeza. E a gente consegue ter uma visão ampla, né? Então, quando você está só num local, você às vezes tem aquilo na sua cabeça, eu acho que isso vai dar certo e vou aqui e tal. Quando você tem 6 estados, você tem 4, 5 gestores diferentes embaixo de você, você pega uma ideia de cada um, às vezes você pega um negócio que está acontecendo bem aqui, traz para cá, que se você não tem essa pessoa enxergando todos, às vezes não consegue fazer isso. Fica lá o João fazendo aqui, o José fazendo aqui, o Manuel fazendo aqui, e eles não conversam entre si muito, porque o dia a dia não dá esse tempo para gente, né? E acaba que você não consegue levar boas práticas. Então, eu acho que quando você tem um gestor regional, você consegue pegar as boas práticas de um lugar e levar para o outro. Inclusive fazer trocas de tipo, eu preciso. O Mato Grosso está faltando equipe, o Mato Grosso do Sul está ok, vamos mandar uma equipe para lá apoiar. Então você tem toda uma flexibilidade maior para trabalhar. Exatamente. É, eu queria que você me falasse o teu momento mais desafiador dentro da Radiante. Meu momento mais desafiador. Eu acho que um mês depois que eu entrei, porque eu troquei toda a equipe, eu não conhecia nada de dentro da Radiante, eu não sabia usar os sistemas, não sabia nada, e eu troquei toda a equipe administrativa. O único pessoal que ficou o pessoal que era de campo, só. Então, assim, foi muito difícil aprender o jeito da empresa e tudo da empresa sem ter alguém para me auxiliar local. Sim, Eu tinha só aqui na matriz, me dava um apoio, claro,
Mas localmente eu não tinha gente que conhecia. E aí eu já não conhecia, por exemplo, o sistema, eu tinha que contratar gente que não conhecia também do sistema. Então, assim, Ensinar. ensinar. Então, o começo foi bem pesado. E se a gente falar de desafio mais junto aos nossos clientes, eu acho que foi mais ali por outubro, que eu tinha uns 6 meses já de empresa, que teve uma crescente de vandalismo gigante no Mato Grosso do Sul a partir de agosto, setembro, outubro, que a gente praticamente dobrou o número de equipes. Então, assim, esse foi um desafio difícil, trazer gente do mercado, achar gente formada, gente técnica já e tal, para compor, para conseguir estancar um problema que estava assim, sem entregar indicadores já 4, 5 meses consecutivos. Algo Porque urgente, né? nós estávamos assim numa demanda crescente que era uma projeção geométrica, assim, entendeu? Então, estava subindo demais, chegando a dobrar de mês a mês a quantidade e a gente não conseguia dobrar a equipe e tal. Então, foi muito difícil. Aí, em outubro, a gente conseguiu um plano de ação forte. Em novembro, estruturamos, fizemos acontecer o plano de ação. A partir de dezembro, começamos a entregar os indicadores e nunca mais deixamos de entregar os indicadores do MS desde lá. Ou seja, se eu for te perguntar algo que você realizou, que você tem mais orgulho, talvez fosse exatamente essa situação. Acredito sim, a reestruturação do MS. Sim. Legal. E assim, a gente observa, Juliano, que você tem uma base técnica muito forte, né? Mas ao mesmo tempo, quando você passa a ser um gerente regional e você tem que estar acompanhando todos os outros gestores, e são muitas pessoas que estão em volta de você. E você precisa gerenciar e acompanhar essas pessoas. Como é que você equilibra entre a questão técnica e a questão humana, a questão de pessoas? Isso é difícil. Para o engenheiro isso é difícil, né? Porque e eu sou uma pessoa muito orientada a resultado. Então eu preciso dar resultado. Eu tenho aquela meta, eu tenho que entregar aquela meta. Sou muito orientado a resultado. Então, por muitas vezes a gente tem que se segurar de falar, na forma de lidar, até porque, como você falou, você tem ali vários gestores, não só os gestores, eu falo também com as equipes deles embaixo, né? E cada pessoa é uma pessoa. Então, você tem que ter a leitura de como você fala com cada pessoa, porque cada pessoa vai te entregar um resultado da forma que você for trabalhando junto com ela também. Então, o inicial de equipe, isso eu trago já desde que eu comecei a gerir, é isso. Você tem que conhecer a tua equipe, conhecer o jeito de tratar cada pessoa. Não tem como você tratar todo mundo igual. Eu não consigo tratar igual o gerente do Mato Grosso do Sul que eu trato o gerente do Mato Grosso, porque cada um tem o seu jeito diferente. Um é mais prático, por exemplo, o outro é mais harmonioso com pessoas. Então, Queria entender de você assim, em questão de indicadores. Como é que você faz o acompanhamento da tua filial e das tuas demais filiais que estão sob tua responsabilidade hoje, olhando sempre os números? você separar indicadores operacionais de indicadores financeiros, né? Então, eles precisam estar equalizados também, precisa ser uma balança. Não adianta eu falar, não, eu vou ter, assim, vou colocar 50 equipes aqui para entregar fácil meu indicador operacional, mas daí eu não consigo pagar isso porque o que eu recebo não paga. Então, tem que ser sempre uma balança. Os indicadores operacionais, a gente lida no dia a dia, isso tem que ser olhado dia a dia e tal, para você não ter um descolamento e continuar sempre entregando. Uma das coisas que você perguntou sobre se reinventar a telecom é justamente se a gente colocar sistemas que ajudem. Acho que talvez uma IA também no futuro vai nos ajudar bastante, né? Tendo bons sistemas hoje, tendo sistemas bons, conseguimos entregar melhores indicadores. Por quê? Porque você consegue fazer uma leitura, por exemplo, de produção. Você olha o seu Workforce Manager lá, a sua agenda diária, como é do nosso chamado, você vê se tem equipes ociosas ou não, você vê quanto está o percentual de ociosidade de cada equipe, e ali você consegue entender se você precisar, não, preciso incluir uma equipe mais. Por quê? Porque, cara, estamos explodindo em hora extra, tá todo mundo cansado e tal. Então, vamos fazer uma conta aqui. Às vezes sai mais barato, eu coloco mais uma equipe, o pessoal descansa mais e eu reduzo isso em hora extra. Ou então, não, tem muita gente, aqui eu estou com muita demanda de madrugada, então vamos transferir uma equipe para o noturno. Então, assim,
os sistemas eles ajudam muito a gente. Esse é o ponto que é fácil para você, porque como engenheiro, né, são muitos números, né? Onde é que Sim. eu tiro, onde é que eu coloco, né? Mas aí falando das pessoas, né? Onde você está, também tem as pessoas. Quais são os valores que você busca passar para as pessoas que trabalham contigo, que fazem parte da tua equipe, do teu time? Confiança é a principal delas. Credibilidade. Eu sou muito transparente. Eu só sei trabalhar com verdade, mas você tem que ter uma credibilidade, assim, que o que você fala, ele confia em você. A verdade ela é muito mais fácil, né, de ser dita. Como é difícil sustentar a mentira. A mentira é algo pesado demais, né? E a Exatamente. verdade, ela realmente, ela te sustenta. Exatamente. Juliano, o que mais te motiva em liderar tantas equipes em tantos estados? Eu gosto muito da questão da entrega de metas, como eu falei antes. Eu sou muito orientado a resultado. E que conselho você daria para o técnico ou aquela pessoa que está iniciando na empresa, mas que quer crescer na empresa? Trabalhe corretamente, trabalhe com verdade, nunca com inverdades. Cumpra a tua jornada e sempre tente, além de fazer o seu melhor, buscar melhorias para o todo. Não tenha medo de trazer as ideias, né? Elas sempre podem ser aproveitadas, mesmo que minimamente, mas a gente sempre vai aproveitar uma ideia. Então, eu acho que a pessoa ela sempre tem que estar buscando o melhor. E tem uma frase do Cortella, que eu acho muito interessante, que eu gosto de trazer para mim, que eu gosto de falar para todos, que por mais que a pessoa esteja reclamando, mas está difícil isso, está difícil aquilo, não tem isso agora, não tem aquilo agora. Você faz o melhor com o que você tem na mão. Isso é importante. Você fazer o melhor com o que você tem na mão. Porque eu não posso cobrar de você, Guilherme, aqui, que você faça uma coisa que você não tem a ferramenta para fazer. Agora, com o que você tem, você está fazendo o melhor que você pode? Isso é o importante. Eu acho que é aí que você cresce. Exatamente. Para onde você enxerga que o mercado de telecom caminha nos próximos anos, com toda essa bagagem que você traz aí já de experiência de mercado? Eu acredito que a gente vai. Apesar da gente estar indo sempre para um lado, a telecom está indo para um lado sempre mais sem um lado wireless ali, um lado sem cabo, um lado com celular e tudo. Eu acho que a gente nunca vai conseguir abandonar, principalmente essa questão da fibra. Então eu acho que esse vai estar sempre forte. Eu acho que os dois vão caminhar lado a lado e eu acho que a telecom ela vai continuar nisso. Ela vai trazer cada vez mais mobilidade, né, para lugares que você não consegue chegar com a fibra, por exemplo, e conectar o mundo, né? Então, hoje a gente tem escolas rurais conectadas, a gente tem tudo conectado e eu acho que tende a crescer mais ainda. Que papel você enxerga que a Radiante tem dentro desse futuro que você almeja? Radiante é que a gente aumente a capilaridade e a gente mantenha isso tudo funcionando. Se você pudesse deixar uma frase ou um conselho para os jovens que estão iniciando agora em telecom, qual seria? Rapaz, eu volto na frase que eu falei há pouco do Cortella, que é faça o melhor com o que você tem na mão. Eu acho que isso vale não só para telecom, mas para tudo. Bom, Juliano, eu quero agradecer por abrir o peito e compartilhar aqui conosco, né, toda a tua trajetória profissional, que é uma história bonita aí, né, de muitos desafios. E pessoal também, né, desejar muita saúde para tua mãe, que você seja muito, muito feliz aí, e que seja na Radiante, né, que esse sonho se concretize sempre com a gente dentro da Radiante. Muito obrigado, Juliana, por compartilhar a tua história com a gente aqui. Foi bem interessante a gente acompanhar a tua trajetória e que siga com muito sucesso. Obrigado, gente. Obrigado à Radiante que me acolheu dessa forma. Obrigado vocês também aqui pelo podcast. Achei uma iniciativa muito legal para a gente realmente conhecer mais, inclusive, pessoas que a gente não tem um convívio tão direto todos os dias, né? E
para poder falar de telecom, que é um assunto que a gente não vê muito falado, não vê, a não ser matérias de jornais, coisas assim, a gente não vê uma descontração falando como telecom, que é isso que vocês estão criando, que eu achei a iniciativa muito legal, para todo mundo conhecer e entender melhor. A Alessandra fala às vezes, né, que as pessoas perguntam o que a gente faz. A hora que a gente fala que trabalha em telecom, as pessoas ficam mudas, porque as pessoas nem sabem direito o que é esse mercado de telecom, né? Então, Exatamente. acho que essa é a ideia, é que as pessoas entendam um pouco mais desse universo e conectar pessoas, né? É isso aí. Eu normalmente gosto de responder quando pergunto o que você faz. Eu falo, eu mantenho a sua internet funcionando. Uma boa resposta. Boa. Uma boa resposta. Temos agora a explicação mais sucinta. É isso aí. Bom, a gente encerra por aqui mais um episódio do Café com Fibra. Se você está gostando, compartilhe, se inscreva no canal. E é um projeto novo e que a gente precisa do apoio aí das pessoas que estão curtindo para que a gente possa crescer sempre mais. E até o próximo. Até mais, gente. Até logo.